O Jornal da Clube de volta com um alerta aos pais agora. O Conselho Nacional de Trânsito deixou mais claras as regras da lei da cadeirinha nos veículos. Tem muita gente por aí repassando informação errada, por isso o Jornal da Clube esclarece esses pontos. A resolução do CONTRAN existe desde 2008. Foi atualizada em 2021 e agora o Conselho decidiu facilitar o entendimento sobre a idade e a altura da criança. O principal a ser considerado é que o cinto de segurança nunca atinja o pescoço da pessoa envolvida. Até 1 ano, a pessoa do 0 a 1 ano tem que ficar no bebê conforto. E o bebê conforto não pode ficar de frente para o trânsito, de frente para a mãe dar atendimento ou o pai dar atendimento, cuidados à criança. A criança tem que ficar de frente para o banco traseiro. O cinto de segurança prende o bebê conforto e o bebê conforto tem um cinto próprio que prende a criança. Lógico, nunca solta. Passou dessa idade, pode ir no assento elevatório. Aí nós temos que prestar atenção na orientação. O assento elevatório até 1,45 m, em torno de 7 anos e meio a 8 anos. Por que isso? Para o cinto não ficar no pescoço. Sem o assento elevatório, até os 10 anos no banco de trás, nunca no banco da frente. Após feitos 10 anos, já pode ir no banco da frente do veículo. Olha só o Bento dando show de consciência ao volante. Mas não é aqui com o carrinho de bebê que a Larissa se preocupa. É na hora de pegar o trânsito de verdade que a mãe de primeira viagem fala como quem tem experiência. Passa muita tranquilidade, né? A posição que a cadeirinha é, pelo menos até 1 ano de idade, é de costas. A gente acaba não vendo quando está dirigindo, a gente não vê a criança, mas ainda assim a gente sabe que está segura, né? Porque não tem um impacto direto para o vidro do carro, caso aconteça algum acidente, algo do tipo. Leva 2 minutos, 3 minutos para colocar ele ali dentro, distrair ele um pouquinho e ligar o carro. A gente procura algumas coisas para acabar distraindo ele, né? Leva alguma coisinha para ele brincar, leva alguma coisinha para ele comer. Tem que dar os artifícios ali para ele ficar o tempo todo quietinho e a gente conseguir seguir viagem e ir para onde precisa ir, mas ele sempre está na cadeirinha. É claro que a maior parte dos motoristas vai se preocupar com o valor de uma multa gravíssima, como no caso de um descumprimento das regras da cadeirinha. Mas a intenção da lei não é essa, ou pelo menos não deveria ser. O que está em jogo aqui é algo muito mais valioso, não é mesmo, Larissa? Isso mesmo, Felipe. Para a gente, o que mais importa é a vida do nosso filho. Então, desde os 4 dias de vida, ele anda na cadeirinha com o cinto de segurança para todo lugar que a gente vai. A penalidade para a ausência da cadeirinha rende 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47, podendo chegar a R$ 880,41, dependendo do histórico de infrações e reincidências. O advogado explica também sobre a correta maneira de se conduzir esse tipo de infração. A lei fala sempre que possível deve-se parar o veículo. Por que sempre que possível? A ideia não é fazer uma multa, um auto de infração. Isso não vai evitar o acidente. Para evitar o acidente, tem que se parar o veículo, informar essa pessoa que está conduzindo o veículo da gravidade de ter uma criança solta dentro do carro, dos riscos da vida dessa criança. E tenha certeza, esse pai e essa mãe, se tem um acidente e o filho vem a óbito, vai ser muito mais dolorido de qualquer multa. Então, pare sempre o veículo, tem que corrigir isso, aquele carro não pode sair do local como medida administrativa, não pode sair do local sem a cadeirinha, sem o assento elevatório e só vai voltar a conduzir esse veículo com a criança devidamente presa. E um detalhe que muita gente desconhece: a regra tem exceção. Existem situações em que a criança menor de 10 anos pode ir no banco da frente, mas cuidado! Somente neste caso que o veículo não detém de bancos traseiros, que se pode uma criança menor de 10 anos estar no banco dianteiro, porque só tem banco dianteiro o veículo. Com bebê conforto, com assento elevatório, tudo dentro da lei, usando a cadeirinha, né? Mas não pode não pode ser prejudicada essa pessoa pelo fato do carro não ter bancos traseiros. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Psicóloga Rosa Lídia, conosco já ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo, então a gente segue falando sobre isso. Prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez, Rosa. Apesar de ser uma lei, muitos pais ainda não utilizam esse importante item de segurança, por isso a gente sempre tem que falar da importância da conscientização, né? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você e falando para todos, para a gente
e esclarecendo algumas coisas que podem parecer aparentemente banais, mas que são muito importantes porque a gente está lidando com vida. Então, realmente, eu acho que foi um hábito que nós não tínhamos, teve que ser colocado novamente um hábito, como foi colocar cinto de segurança há uns anos atrás, a gente não estava habituado. Então, custa um pouco a gente assimilar, né, que existe uma nova forma de lidar e que isso é importante, né, de poder se conscientizar do número de acidentes que acontecem e que a criança muitas vezes pode ser até ejetada do carro porque estava solta. Rose, é no mínimo curioso que a gente precise ter multa de trânsito para que itens de segurança sejam utilizados no trânsito, como o da cadeirinha, né? Exatamente, eu acho que nós temos uma forma de lidar bem interessante, né? Sem dúvida nenhuma, a perda de uma criança ou o machucado de um filho deveria ser muito mais importante do que a multa em si. Mas até a gente aprender, até a gente adquirir um novo hábito, parece que é necessário realmente que exista uma pressão, exista uma consequência por a gente não ter feito o dever de casa, né? Então, realmente, eu acho que é muito curioso, mas o ser humano é um pouco assim mesmo, precisa sofrer um pouquinho para aprender. Verdade. E por falar em multa, o advogado destaca algo que é importante. Esse é o tipo de atuação que não deveria acontecer sem que o veículo fosse parado e o motorista orientado. Se não for feito dessa maneira, aí perde-se o caráter educativo. Então, ele abordou um dos aspectos, né, que é se você permitir que o veículo continue, ele pode continuar e ocasionar um acidente. Então, o melhor é parar de fato para que não haja acidente. Mas tem um outro aspecto, que é um aspecto mais de aprendizado mesmo. Todo o aprendizado ele é mais eficiente quando a consequência é imediata ao ato. Quer dizer, se eu for parado pelo policial ou pelo responsável pelo trânsito no momento que isso está ocorrendo e eu me sentir constrangido, eu me sentir mal, isso vai ter um efeito muito mais forte para mim do que se depois de um mês chegar um papel em casa que eu tive uma multa. Então, isso é de caráter educativo mesmo, educacionalmente. Todas as consequências, elas são mais eficazes, têm mais eficiência quando elas são aplicadas imediatamente após o ato. Rosa Lídia, psicóloga, agradeço muito mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Um abraço e até mais. Muito obrigada, para você também.